Então, só para vocês entenderem um pouquinho, gente, todos os sintomas físicos nossos são por causa de emoções. Sempre. Nosso corpo somatiza. Então, às vezes, nós estamos carregando peso, como é o seu caso. Muitas vezes o peso não só nosso, é o peso dos outros também, e isso vai agregando cada vez mais sintomas. Quando chegar ao ponto de você estar nem remédio fazendo efeito mais, você precisa não só cuidar através do tratamento físico com o médico, mas você precisa entender o porquê, da onde vem a fonte, não é? E como analista corporal, já tinha feito um raio-x, né? Eu já tinha falado, tá, eu sei da onde vem esse peso. Como você tem 28% de guardião e isso é visível, né? Para um analista experiente, bate o olho, não precisa de fazer a análise completa, já vê uma quantidade grande. O guardião é uma pessoa que tende a segurar a barra para todo mundo. É a tendência dele. Ele é extremamente forte. Ele é capaz de sustentar o peso dos problemas das pessoas, dele, de mais alguém que precisar, e do cachorro do vizinho, e assim por diante. Então, quando uma pessoa está chegando a sentir uma dor física, significa que é peso. Aonde está esse peso? E às vezes, de conversar, colocar para fora, já começa a fazer efeito. Principalmente vocês, homens. Vai conversar com quem? Hoje nós temos um episódio fantástico, não só porque todos eles são maravilhosos, o título do Poder Oculto traz um significado muito importante para esse podcast. Não é um podcast de entrevistas, mas eu tenho uma pessoa ilustre aqui hoje, uma pessoa que vai agregar informações, conhecimento e a parte mais interessante, vocês vão poder conhecer além daquilo que todo mundo fala. Nós vamos conhecer um pouquinho mais profundamente o pessoal dessa pessoa. Então, ó, presta atenção em quem é. José Vicente Bernardo, jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP e radialista. Tem 30 anos de experiências em grandes grupos de mídias do país, da reportagem à direção, Grupo Folha e Editora Abril, TV Record, Rede TV, Cultura, SBT e Band. É editor de livros e atuou na produção, direção, curadoria de conteúdos apresentados por nomes como Drauzio Varela, Max Geringer. Obrigado pela ajuda. Em apps oferecidos pelas operadoras de telefonia e mais de 100 milhões de usuários. Foi editor-chefe da Forbes, principal revista de negócios e lifestyle do mundo, de 2016 a 2025. E é cofundador do movimento Power Minds Connects, com exibições semanais na Band TV. E da reality show de empreendedorismo Além da Ideia. Então, sentiram o peso, né? Não é ninguém que a gente possa dizer assim, vamos ver o que tem para falar. Não, para falar tem muito. Então, Zé Vicente, fica à vontade. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Kelly. Na verdade, já tem até uma mentirinha nessa mini bio aí, que já são mais de 40 anos de jornalismo, né? Eu dei uma roubadinha para baixo aí, mas já que aqui a gente vai abrir o coração, a verdade é esta. Já são quase 40 anos de jornalismo. Como você falou aí, né? Jornal, revista, TV, internet, livro, enfim. E não só jornalista, mas também entrevistando pessoas muito importantes, né? Então, sua bagagem de conhecimento, de expertise e principalmente de jogo de cintura é gigantesca. Pois é, e nesses últimos 10 anos aí que eu estive à frente da Forbes, eu fui picado também pelo bichinho do empreendedorismo e acabei virando sócio de alguns negócios, né? Principalmente, como você falou, do Além da Ideia e do Power Minds. O Além da Ideia é um reality show, o Power Minds é um movimento empresarial que tem um programa semanal na Band. E até por conta desses programas eu acabei virando sócio também de alguns outros negócios que eu nunca nem imaginei. Então, plataforma de áudio, já me convidaram para ser sócio de Aras, eu não entendo nada de cavalo. Eu sei que mais ou menos eles têm umas 4 patas, mas é tudo que eu sei. Mas, enfim, é o que a experiência traz pra gente, né? Essa bagagem aí.
E vamos ver para que lado a nossa conversa vai caminhar, né? O nome aqui assusta um pouco, né? Poder oculto. Vamos ver que tipo de bruxaria vai sair daqui. É isso aí. Mas fica tranquilo, porque, de qualquer forma, o mais fantástico aqui é você. Muito obrigado. E eu vou trazer isso para vocês, não é tentando puxar a sardinha, tá? Vou mostrar para vocês por que o mais fantástico é ele. Como analista corporal, fiz análise. Tive a oportunidade de fazer análise corporal do Zé Vicente. Estamos passando por um processo juntos e, como eu já suspeitava, o resultado da análise dele realmente traduz quem ele é e por que que ele conseguiu construir o que ele construiu até aqui. Para vocês entenderem, se nós temos 5 caracteres e acima de 15% de um caractere, ele já é alto. Então, vou explicar para vocês por que que ele tem superpoderes de verdade. Como visionário, que é o menor caractere dele, ele tem 12%. Eu disse que 15 já é alto, 12, então ele está bem perto, tá? Esse é o menor. Depois, como comunicador, ele tem 18%. Como estrategista, ele tem 20%. Como guardião, ele tem 28% e como protagonista, ele tem 22%. Vocês podem ver que a maior parte dos 5 está acima de 15. Isso significa que de cada caractere você tem o superpoder dele bem avançado. Por isso que você é uma pessoa que todo mundo quer ter perto, todo mundo quer ser sócio, todo mundo quer convidar. Então, a mistura desses caracteres faz que você seja uma pessoa que tem uma inteligência emocional grande o suficiente para saber ter o jogo de cintura e para estar em qualquer ambiente. Entende? Você tem uma capacidade de conexão muito profunda, as pessoas se sentem à vontade perto de você e querem estar perto de você, não é? E a capacidade de aguentar muita estrutura. Afinal de contas, para ser editor-chefe de uma revista como a Forbes, você tem que ter uma capacidade de estrutura não só física, porque o trabalho exige muito, mas emocional para lidar com aquele monte de pessoas de níveis diferentes. Que é desde a sua equipe que você liderava até os grandes empresários que você tinha que direcionar ali durante o trabalho, certo? Uhum. Então, você é uma pessoa que é rara, Que uma beleza. combinação maravilhosa. Que E beleza. isso não só agora avaliando como o seu currículo, que isso todo mundo já sabe, mas agora com um olhar científico, que é o olhar da análise corporal. E isso você, claro, já sabia, certo? Você já percebeu isso na sua vida, como que isso funcionava. Mas o ponto que realmente você sente que essas habilidades que nós citamos aqui fizeram grandes diferenças para você em momentos. Traz para a gente aqui situações. Olha, o Kelly, eu acho que desde o primeiro emprego, desde o primeiro desafio que eu aceitei em jornalismo ali, nem tinha terminado a faculdade direito, já foi como chefe de redação, uma redação grande, né? Porque nos anos 80, 90 as redações eram muito maiores do que são hoje, né? Internet, inteligência artificial e tal, elas reduziram muito. E eu cheguei lá, molequinho, com cara de criança, já chefe de jornalistas com décadas de carreira, cabeça branca, né, como a minha é hoje. Mas eu fui lá sem medo, mais ou menos, na verdade, né? Com um pouco de medo, mas vamos lá, vamos que vamos encarar esse troço aí, qual que é. Sem experiência nenhuma, só com um certo respaldo do colega que me convidou, né? Que também era um cara novo, mas que já estava lá também num cargo interessante. E vamos lá. E foi assim, nessa. E me dei muito bem, né? Resolvendo conflitos. Às vezes essas mesmas pessoas de cabeça branca vinham pedir ajuda, pedir conselho, pedir uma solução de algum problema lá e eu conseguia resolver, né? Do meu jeito lá, a coisa foi funcionando. Mesma coisa quando eu fui convidado para implantar e dirigir um programa de televisão na Rede TV, ao vivo, em rede nacional, com 1h30 de duração, com um apresentador difícil, né? Personalidade forte. Eu nunca tinha pisado numa televisão. Falei, beleza, vamos lá. Eu sempre gostei de TV, queria fazer. Então, assim, um pouco de
ousadia misturado com uma certa loucura aí. Conta pra gente, porque eu sei que caso é esse. Não precisa citar nome se você não Ah, quiser, mas conta a situação porque é bem interessante. do programa. É que você teve que ter aquele jogo de Ah, cintura ali, resolver com um humor que é uma característica sua, né? Trazer o bom humor para situações, que é algo difícil também. é, Manter uma postura de autoridade sim. e com bom humor é literalmente um superpoder. Você concorda comigo? Sim, bom humor eu sempre tive, eu acho que foi até o que me abriu as portas do primeiro emprego lá, já como editor, né, no grupo da Folha de São Paulo, que esse meu colega da faculdade me chamou, justamente, acho que ele via em mim ali criatividade, bom humor, essa capacidade de aglutinar os amigos ali, então ele achou que eu ia ser um bom chefe, e eu acho que eu fui. Mas esse caso da TV era o seguinte, o apresentador, na verdade, era o João Kleber, que a TV queria transformar ele no novo Ratinho. Então, e por sinal dizia que era meu fã, também me chamava de gênio ali do jornalismo popular e tal. É, então a gente ia montar um programa parecido com o programa do Ratinho, né? Um pouco sensacionalista, com casos ali mais dramáticos e tal. E o Celso Russomano, que tinha vindo do Aqui Agora, com aquele bordão estando bom para ambas as partes, aqui e agora, né? Que ele resolvia conflitos do consumidor, né? Do lojista com o consumidor e tal. O Celso Russomano tinha um quadro no programa, e chegou uma hora que o João Kleber, apresentador, começou a ficar incomodado porque estava aumentando muito ali o tempo, né, do Russomano, em relação ao programa total. E aí, na minha frente, ali começaram a discutir, tal, eu era o diretor do programa, e tem que ser mais, não, tem que ser mais para mim, porque tá dando retorno, dando ibope, não, mas eu que sou o dono do programa, eu que sou o apresentador e tal. Aí eu cheguei ali no meio deles, né, deixei eles brigarem uns 5, 10 minutos, falei, bom, vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã, em vez de 10 minutos que você tá pedindo, e em vez dos 5 que você tá querendo dar para ele, vamos no 7,5, 7 minutos e meio que é a média. Eu sou de Libra, então eu gosto tudo na média. Tá bom assim? Ah, para mim tá bom. Ah, para mim tá bem. Então, estando bom para ambas as partes, vamos fazer o programa. Aí o pessoal que estava em volta e conhecia esse bordão do Russomano, todo mundo quá, né? Se rachou de rir lá. Vieram até me agradecer, nossa, foi incrível. E Tá. me fala uma coisa, qual que era, então, só para deixar bem claro para as pessoas, qual era a sua posição ali naquele momento? Bom, eu era o diretor do programa, eu tinha que fazer a coisa andar, eu tinha que botar o programa no ar ali, com conteúdo. Literalmente, você precisava de colocar ordem na casa. Ordem na casa. Naquele momento eu tinha que botar ordem, apagar o incêndio. Eu sempre falo, eu sempre fui um misto de jornalista com bombeiro, porque o que eu apaguei de incêndio na minha vida é uma coisa louca, assim, de todos os tipos, desde a pessoa tá chorando porque morreu o gato dela, e não, vamos lá e tal. Tudo que você imaginar. Até situações complicadas como essa aí de um programa. Sim, sim. Muito legal. Já aconteceu de diretor de departamento vir literalmente chorando para mim porque não estava conseguindo resolver tal situação e eu tinha que resolver. Não era a minha área, mas eu tinha que resolver e resolvia, entendeu? Então, fiquei famoso. Diziam até que eu tinha capacidade de apagar incêndio com conta-gota, né? Porque eu sempre transpareci calma e tal, serenidade. Então, falavam que além de bombeiro eu apagava com conta-gota. Isso é muito legal. E assim, eu vejo, sempre te acompanhado não só no nosso processo que estamos fazendo, mas também indo em eventos que você está, né? Como Power Minds, Além da Ideia. E eu observo, claro, né? O seu comportamento, como as pessoas lidam com você, como elas te veem, como a sua postura no palco e tudo. E, gente, isso que vocês estão vendo é ele em qualquer lugar, tá? É absolutamente essa pessoa. Então, quando ele está no palco, quando ele está numa call conversando, ou quando ele está diante da liderança de uma equipe, é exatamente a mesma pessoa. Ou entrevistando algum bilionário, algum poderoso, é a mesma coisa. Eu trato todo mundo igual. Eu nem sei tratar diferente um e outro. Exato. E assim, isso é uma das coisas que eu mais admiro em você. Obrigado. Você é uma pessoa assim que realmente é você.
E você sabia que esse detalhe é que faz diferença no sucesso? É. Porque pensa só, a maior realização de todas as pessoas é serem elas mesmas. Porque não dá para você sustentar uma imagem durante muito tempo. E se por acaso você estiver sustentando uma imagem, em alguma hora isso vai pesar, certo? Uhum. Quando você consegue ser uma pessoa autêntica, você, além de diminuir o peso sobre você, você inspira outras pessoas, porque elas olham e falam assim: nossa, eu quero ser assim também. Às vezes ela nem tem consciência do que ela quer de você, mas ela sente que quer. E isso explica porque muitas vezes as pessoas querem tanto ter você por perto, para tudo, né? Seja para pedir um conselho, seja para ser um sócio. Faz sentido? Faz, isso acontece muito. Agora, também tem um detalhe, né, Kelly? Essa calma, essa coisa de apagar incêndio com conta-gotas, eu consigo acalmar todo mundo ao meu redor, mas não necessariamente eu mesmo, porque para o meu consumo interno, eu gostaria de ser mais sereno por dentro, porque eu acho até que de tanto absorver essas coisas, engolir sapos meus e dos outros, e acho que isso é uma das explicações das minhas dores nas costas, dores de cabeça, que eu tenho muita enxaqueca. Acho que é isso, inclusive, que a gente está trabalhando aqui juntos, né, para diminuir, para resolver. Deixa eu aproveitar e então fazer a introdução. Boa. Como que nós nos conhecemos, né? O José Vicente estava por um tempo com muita dor nas costas e um dos sócios dele é também meu cliente e já tinha resolvido o problema nas costas dele, que é o Leandro. E ele comentou com você, acho que, se eu não me engano, ele comentou: olha, você quer tentar conversar com a Kelly? Quem sabe resolve. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, gente, todos os sintomas físicos nossos são por causa de emoções. Sempre. Nosso corpo somatiza. Então, às vezes, nós estamos carregando peso, como é o seu caso. Muitas vezes o peso não só nosso, é o peso dos outros também, e isso vai agregando cada vez mais sintomas. Quando chegar ao ponto de você estar nem remédio fazendo efeito mais, você precisa não só cuidar através do tratamento físico com o médico, mas você precisa entender o porquê, da onde vem a fonte, não é? E como analista corporal, já tinha feito um raio-x, né? Eu já tinha falado, tá, eu sei da onde vem esse peso. Como você tem 28% de guardião e isso é visível, né? Para um analista experiente, bate o olho, não precisa de fazer a análise completa, já vê uma quantidade grande. O guardião é uma pessoa que tende a segurar a barra para todo mundo. É a tendência dele. Ele é extremamente forte. Ele é capaz de sustentar o peso dos problemas das pessoas, dele, de mais alguém que precisar, e do cachorro do vizinho, e assim por diante. Então, quando uma pessoa está chegando a sentir uma dor física, significa que é peso. Aonde está esse peso? E às vezes, de conversar, colocar para fora, já começa a fazer efeito. Principalmente vocês, homens. Vai conversar com quem? Você vai virar para sua esposa, para o teu colega e vai dizer: olha, tá pesado isso aqui. Ele vai dizer o quê para você? Fique esperto. Se vê, seja homem, né? Seja macho. Então tá acostumado desde muito cedo a sustentar o peso. E fala para mim, como foi para você passar por isso? Então, olha, quando eu comentei com o Leandro, eu tava com dor na lombar, né? Já fazia semanas e semanas. Eu tenho desgaste na lombar há anos, já diagnosticado. Tô de novo fazendo uma bateria de exames aí. Acabei de fazer uma ressonância, né? Nem peguei o resultado ainda, porque estava me incomodando. Tinha melhorado uma época ali com pilates e tal, mas recentemente voltou. E também uma dor na lateral do fêmur esquerdo, né? Que também já fazia semanas que estava me incomodando ali. De novo, né? Porque também é um problema antigo. Eu acho que, sei lá, devo ter tido uma tendinite quando eu fazia mountain bike, sei lá, e nunca mais curou. Mas recentemente, antes de chegar dessa frente fria que nós estamos, já estava doendo, então não é por causa do frio. E aí, essa lombar incomodando, o Leandro viu, né, na gravação do programa que eu precisava sentar toda hora, eu reclamava toda hora, e foi quando ele me falou de você. Olha, fala lá com o Kelly, que é fantástico e tal, você vai se surpreender.
Eu já tomei tudo quanto é remédio da vida, já fiz acupuntura, já fiz trabalho na encruzilhada, já. Não, mentira. Já fiz. Putz, o que você imaginar, eu já fiz de tratamento, terapia, pilates também. Melhora um pouco, depois volta. Mas nessa última leva de dores, nada estava fazendo efeito. E a gente começou a conversar. A primeira vez que a gente conversou, né, pelo laptop ali, A gente nem se online, conhecia, na a gente nem se verdade. conhecia. E aí começa a conversar bem, conversa daqui, conversa dali e tal. Não foi nada, na minha opinião, não foi nada assim muito bombástico que a gente falou, nada muito, né, muito oculto assim. Mas o fato é que depois de 1h20, mais ou menos, 1h30 de conversa, você perguntou: e como é que tá a sua dor? Eu percebi que ela tinha passado 100%, a dor da lombar. Falei, nossa, certamente é uma bruxaria, né? Não tem outra explicação um trem desse. Eu já tinha feito de tudo, bolsa de gelo, água quente. Eu moro lá perto de Águas de São Pedro, que tem aquelas águas termais que falam que é milagrosa. E já fiz banho daquilo ali, aquela água sulfurosa fedida. Fiz dezenas de banhos lá também. Não dá, para mim não resolveu. Tem gente que também fala maravilhas de lá, mas para mim não resolveu nada. E essa conversa de 1h30, de repente resolveu. Eu falei, opa, aí tem, vamos prosseguir, vamos ver até onde a gente consegue re- re- remoldar a minha mente, o meu cérebro para aliviar de vez as dores e outros defeitos mais que a gente detectar. E eu já disse para você, você é um excelente aluno, né? Adoro. Muito O obrigado. José Vicente era aquele que você fala, ele faz. Porque o que acontece, gente, nesse processo, vamos colocar que 70% é a pessoa que resolve? Não é. Não é, não fui eu, tá? A minha parte foi só de trazer para você clareza. Mas se você não está aberto para olhar para dentro, para dizer, para falar, para poder colocar para fora o que você pensa, o que você sente, não tem efeito. Então ele se abriu e ele falou porque é exatamente o que vocês estão vendo aqui, ele é. Então ele falou, ele se abriu e automaticamente ele aliviou a pressão interna, certo? E de lá para cá, cada vez mais, né? Estamos resolvendo o restante dos problemas. Naquele dia a dor do quadril não tinha melhorado muito. Eu tinha melhorado um pouco, acho, né? Eu te falei. Agora, nesse momento, por exemplo, tá zero. Não tô sentindo nada. Nenhuma dor no corpo. De vez em quando me dá uma dor de cabeça ali, que a gente ainda precisa Está resolvendo aos pouquinhos. aos poucos, porque também é uma coisa antiga pra caramba. Eu tenho dor de cabeça desde os 15 anos. Não é todo dia, lógico. Mas ela me acompanha desde a adolescência, assim. Herdei da minha mãe. Tem gente que fala que é hereditário, tem gente que fala que não é. Mas enfim, minha mãe tinha, e eu, meus irmãos, todos temos, minha mulher tem, meus filhos têm, enfim, é uma sina aí que a gente vai ter que. Compartilhada, né? Porque até a esposa É, é compartilhada. Mas isso aí é outra questão que são camadas, né? São camadas. A gente vai trabalhando as camadas até resolver tudo. Mas, resumindo, a sua questão é justamente isso que nós falamos no começo, você estava comentando. Você às vezes sustenta muito a questão de todo mundo, até mesmo para se sente meio que obrigado a dar conta de tudo. Fala. eu, É, 100% do tempo, se não for mais, 115%. Minha é. cabeça é uma usina de minhoca, assim, o tempo inteiro pensando em bobagem. Agora, com os treinamentos, com os áudios, os vídeos que você me mandou, eu consigo acordar um pouco mais sereno, dormir um pouco mais sereno, porque senão o travesseiro ali é minha tortura. Exato. E o que acontece? Essa combinação de caracteres suas faz com que você seja extremamente exigente consigo mesmo. É mais ou menos assim. Além de ter que dar conta de tudo, tem que ficar muito bem feito. E não é bem feito para os outros. É bem feito para você. Porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, tá ótimo. Você olha assim, não tem nada ótimo aqui. Porque para você não adianta fazer o segundo igual ao primeiro. Faz sentido? Sim. Pode ter ficado lindo o primeiro, mas o segundo tem que ficar melhor.
No mínimo diferente. No mínimo diferente. E aí o grau de exigência vai lá nas alturas, né? Sim. Só que incrível pareça, por mais que você seja uma pessoa extremamente exigente com você não é com os outros, né? Não. É. Eu até brinco, né? Que eu sempre fui, quase sempre fui editor de texto, por exemplo. Então, a minha função era pegar o texto dos outros, mudar, melhorar, né? Claro, na minha cabeça eu estava melhorando. Eu acho que sim, porque afinal eu me saí bem. Mas eu brinco que às vezes eu melhorava para pior, mas tudo bem, era o meu jeito que saía do meu jeito. Mas o crédito ficava, continuava para a pessoa, né? E eu acho que tem que ser assim mesmo. Então, assim, é o que você falou, melhorava, mas deixava ali, faz de conta que foi você que fez isso aqui e tal, bem feitinho. É uma coisa que você não tem, né? Querer ter os louros só para você. Não, Muito não. pelo contrário, né, José Vicente? Eu acho, É mais fácil você abrir mão e dar o crédito todinho para outra pessoa do que você brigar pelo crédito. inclusive para o mal, né? Porque isso de certa maneira, enfraqueceu o meu marketing pessoal. Eu deixei de construir uma imagem, até um currículo mesmo, até um pouco mais sólido, né? Mais atrativo, mais convincente, por causa de. Tem coisa que eu esqueço. Eu devia ter guardado a minha foto com, sei lá, fingindo que eu tirei uma foto com um presidente dos Estados Unidos, independente de quem seja. Não guardo, sabe? Não tô nem aí. Então, assim, esse lado de o que eu faço é bacaninha, mas não é incrível, também tem um lado ruim, né? Uhum. Quer dizer, é incrível, mas na minha cabeça Normal. é normal. Eu acabei prejudicando, eu acho, a minha própria narrativa como, como profissional, como jornalista, eventualmente como pessoa também. Eu diria o contrário. Eu diria que esse é o seu maior diferencial. Aqui está o seu poder oculto. Ah, é? Você é capaz de liderar, sustentar, melhorar, sem se preocupar com o que você vai ganhar em troca. Isso faz você uma pessoa rara. E é por isso que você é uma pessoa que transmite tanta confiança. Todo mundo quer ser sócio. Quer ser sócio seu. Porque as pessoas olham para você e sentem em você uma verdade muito grande. Então eu vou reformular. Isso me prejudicou, essa Característica. humildade, eu não sei como é que você quer chamar isso, essa característica, em negociação, porque eu acho que eu podia ter valorizado mais algumas negociações em que o meu talento estava envolvido. Entendi. É Entendeu? mais precificar o seu valor. É isso. Entendi. Faz parte da trajetória. Porém, vamos colocar em relação à conta da vida. Vamos colocar na conta da vida. Tudo que você deixou de precificar lá atrás está vindo de volta hoje, não é? Porque o prestígio que você tem hoje, e assim, gente, eu vou explicar para vocês o que que é prestígio, tá? Prestígio não tem muito a ver com o seu currículo. Você pode ter um currículo excelente, mas se as pessoas não gostam de você, não adianta. Você concorda comigo? Concordo. Agora, você pode ter o currículo que for. Se você é uma pessoa em que as pessoas querem ter perto, você abre qualquer porta, que é o seu caso. E se nós estávamos no evento do Power Might, e eu até comentei com você que quando você chegava, as pessoas mudavam a postura. Na cadeira, Na né? cadeira, quando você chegava perto, eu até comentei com você depois, eu falei, assim, isso se chama presença inconsciente. O que é presença inconsciente? É quando o que você faz as pessoas percebem antes de você abrir a boca. Quem você é modifica o ambiente. E no seu caso, isso é muito claro, muito evidente. Aonde você chega, você modifica o ambiente. Agora, só para a gente deixar mais evidente isso. Vamos lá. Isso acontece só entre quem sabe quem você é ou aonde você chega, isso costuma acontecer? Vamos supor que você entra numa cafeteria onde ninguém te conhece. Como as pessoas olham para você? Ah,
ah, com uma certa reverência, com respeito, né? Não sei se por causa dos meus cabelos brancos. Como se fosse assim só hoje, né? É, não, acho Exato. que não. Isso se chama presença inconsciente. As pessoas sentem você e já criam ali. Todo mundo é assim, né? Você tem 3 segundos para ser lido. Os primeiros 3 segundos a pessoa já define se você é uma pessoa que merece respeito, se você é uma pessoa que desperta interesse ou se é uma pessoa extremamente comum ou até desprezível. Isso é lido em 3 segundos. E no seu Interessante. caso, as pessoas olham para você em 3 segundos e elas meio que sentem diante de uma pessoa que ela gostaria de estar e ser. Legal. E assim, é muito evidente. Eu acompanhei, nós tivemos essa semana juntos também no programa do Além da Ideia, né? E eu estava ali na hora do coffee ali, né? No coquetel, eu estava olhando enquanto você passava num grupinho e outro, porque fala com todo mundo, tá, gente? Cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo. Enquanto você passava assim nos grupinhos, como que as pessoas se comportavam quando você chegava? Até gente que conhece há muito tempo ou quem não conhece. E é muito interessante que é o mesmo comportamento. Não importa, é o mesmo comportamento. Claro que tem aqueles que são apaixonados por você, né? Querem grudar no seu pescoço quando te vê. E aqueles que não têm tanta intimidade, mas se pudesse, faria o mesmo. É ou não é? Sim, sim. Às vezes até a gente até combina ali, fala, olha, se eu ficar mais de 10 minutos com tal pessoa, vai ali, dá uma desculpa, né? E fala que tá precisando de mim, porque senão monopoliza, né? E eu não consigo falar com os outros. E você Mas vê rola isso. como que para você é importante falar com as pessoas, né? Isso é muito legal. Você faz questão de falar, de cumprimentar, de dar atenção para todo mundo, isso é muito legal. E as pessoas gostam, né? As pessoas Sim. adoram. Então, olhando para esse panorama, tá? Uma pessoa que dá conta de sustentar, uma pessoa que tem autoridade de forma natural, sem precisar de dar carteirada, uma pessoa que gosta de fazer tudo muito bem feito, sempre com a melhor qualidade possível e sem se preocupar para quem que vai os louros, né? Para Uhum. quem que vai o reconhecimento do trabalho. Você é uma pessoa que acrescenta no mundo. Você entende isso? Nossa, que chique. Mas não é? Uma pessoa que consegue fazer tudo isso, ela faz diferença no mundo, na sociedade, nas pessoas. Quantas pessoas não já algum dia olharam para você e falaram assim: eu queria ser igual a você? Ah, não sei. Não, não sei. Um bocadinho, porque já falaram comigo. Já falaram comigo. Com você nunca falaram? Você não lembra? Não lembro. Não Mas lembro. já falaram comigo. Olha, quando eu crescer, eu quero ser igual o Zé Vicente. O que me falavam era, não é à toa que está onde está, né? É mais ou menos. E às vezes as pessoas até, eu vejo, por exemplo, às vezes no palco mesmo, como que você é requisitado, né? Às vezes a pessoa tá lá em cima, vem cá, Zé Vicente, vem cá, vem cá, sobe aqui, fala aqui eu- também. Tem evento que eu tiro mais fotos que o Michael Jackson, né? Verdade. E o que acontece? Engraçado. Você vê que as pessoas, elas se espelham muito, né? Elas têm você como referência. Então, vamos colocar que você faz diferença não só pelo seu trabalho, pelas coisas que você põe a mão diretamente, mas o quanto que você consegue mudar dentro das pessoas. Porque se elas têm em você uma referência e usam você para poder, como meta, como objetivo, você está transformando elas. Mas não acaba aqui. E as pessoas que essas pessoas estão transformando? Você percebe? Sim. Só esse problema lá da televisão que você resolveu, quanto isso não repercutiu? Porque ao você resolver o problema daqueles duas pessoas que poderiam se ter tornado inimigos ali. Poderia ter terminado o programa. E quem assistiu? E as pessoas que assistiram e aprenderam e usaram o que elas assistiram, ou a percepção que ela teve com as outras pessoas que ainda não assistiram, chegaram a assistir. Então, assim, é uma quantidade muito grande de efeito. Por isso que eu falo, faz diferença no mundo. Que bom.
Entende? Fico contente. Mas estou falando isso para você sentir o peso da responsabilidade, não, tá? É para você se sentir feliz e orgulhoso. Estou. Mas isso não significa também que não existam muitos pontos a serem trabalhados e melhorados, né? É, é até um dos interesses mútuos que a gente tem, né? De levar também esse conhecimento, essas técnicas, por meio empresarial até, porque assim como eu tenho minhas dores físicas e mentais, etc., muitos líderes têm, muitos executivos, muitos empresários têm, né? E assim, quanto mais ferramentas a gente puder oferecer para eles, para suavizar essa jornada, para mim é o meu propósito, né? Então tem as ferramentas técnicas, tem as ferramentas relacionais, né? De onde você tem que estar, fazendo o quê, falando o quê para quem, mas tem também essas soluções mais de foro íntimo, né? De você com a sua cabeça, você com o seu corpo, né? Porque a gente vê, nossa, é uma vida. é, Todos eles costumam dizer que a vida do empreendedor, principalmente, é muito solitária, né? Em sendo solitária, ela quase que obrigatoriamente é sofrida. Porque quando o cara externa isso, que é solitária, ele já tá te dando ali uma pista de que ele não tá 100% feliz, né? Não tá 100% bem com ele mesmo. E isso vai repercutir no desempenho da empresa, na saúde dele, no convívio social, familiar, etc. Então, é por isso até que nos programas que eu participo, muito em breve eu vou abrir uma janela ali, um espaço para falar todas as possibilidades que eu conheci e irei conhecer daqui para frente, para poder ajudar essas pessoas, né? Pode ser hipnose, pode ser, sei lá, psicodélicos, né? Pode, vai ser certamente a análise corporal que você faz, enfim, tudo o que deu resultado para mim e até o que não deu, porque não deu para mim, mas não quer dizer que não possa dar para outras pessoas, né? Eu vou abrir essa caixa de ferramentas ali, olha, tem tudo isso. Vou te entrevistar nos meus programas também, vou entrevistar hipnoterapeutas, vou entrevistar acupunturistas, sei lá, videntes, etc. Não estou botando você no mesmo balaio, mas enfim, eu tô só abrindo o leque. Porque assim, qualquer coisa que ajudar o cara ou a mulher empreendedora, para mim, tá valendo. Vale a pena, né? Vale a pena. E em relação a me colocar na caixinha do balai, não preocupa não. A coisa mais comum que eu ouço é dizerem que me chamarem de bruxa. Eu te chamei de bruxa no primeiro dia. É a coisa mais comum que tem. E para mim, o importante é resultado. O importante é resultado. Porque muitas vezes a gente quer sustentar um título, um nome, e não traz resultado porque você se prendeu naquele método, naquela caixinha. Então, o meu objetivo como trabalho é o que você precisa? Ah, eu preciso de estudar um pouquinho mais? Tá bom, eu vou estudar para trazer para você, porque cada cliente é um caso, né? E é muito legal você trazer essa visão. Isso que você falou dos empreendedores, dos empresários, realmente o topo é solitário, né? Então, quando você chega no momento em que você tem que sustentar muita coisa, porque quando você é empreendedor, empresário, você tem que sustentar não só a sua vida profissional, financeira, mas de outras famílias, Sim. outras pessoas à sua volta, não só os seus clientes, mas também quem está ali dependendo do seu trabalho, fornecedores, parceiros, e querendo ou não, isso torna uma pressão, porque você tem que dar certo. Porque quando você dá errado, você não está prejudicando só você. E isso acaba trazendo uma pressão muito grande. E essa pressão você alivia como? Não é? Sim. Então, esses trabalhos todos que você falou, esses vários profissionais, são muitas vezes os que vão conseguir trazer alguma luz, uma ajuda nos momentos que precisam, né? E é Sim. muito legal da sua parte querer fazer essa ponte, né? Trazer não só a sua experiência,
mas também trazer para as pessoas as opções que têm. Porque isso falta muito e é muito legal da sua parte. Isso, muito obrigado por mencionar essa intenção que você tem, né? Porque isso é legal. E eu vejo o seguinte, o José Vicente hoje, ele além de ser uma pessoa com uma bagagem muito grande, profissional, é uma pessoa como pessoa, né? No lado pessoal, que vale muito a pena conhecer, acrescenta muito na sociedade, e é uma pessoa também que tem muitos sonhos ainda, né, Zé Vicente? Sim, sem dúvida. Não paro de, né, como a gente falou aqui, dia sim, dia não, aparece um negócio ali no meu colo, né? Vem junto, vamos ser sócios, vamos fazer, não sei o que lá. Do Brasil e de fora até, né? Tem algumas coisas rodando aí fora do Brasil que eu tô avaliando e tal. É, E assim, eu fico até meio confuso, né? Para que lado eu vou, né? Qual que vale a pena? Mas a gente também fez aquele exercício juntos, né? Com inteligência artificial, nos ajudando para dar uma limpada, né? Nesse cenário todo, porque não dá para Não dá fazer para tudo, abraçar não tudo. dá. Pelo menos por enquanto não dá. Talvez no futuro dê, mas no momento não dá, porque tem aquela tem uma dicotomia, né? Uma coisa engraçada que os empresários falam. Primeiro, eles falam muito em foco. Mas aí, quando você vai ver o portfólio deles, eles têm 40, 50, 100 negócios. Qual que é o foco, então? Então, acho que tem uma fórmula. Enquanto você está mais ou menos no início da tua vida empreendedora, da tua trajetória de sucesso, é bom manter um foco restrito, vai, 2, 3, 4 negócios simultâneos que seja. Quando pelo menos um desses 4 te dá uma tranquilidade, te dá um lastro razoável, que você consegue sossegar um pouco teu espírito, tua cabeça, aí beleza. Aí você vai abrindo, você consegue contratar pessoas para te ajudar a administrar 10, 20, 30, 40 negócios novos. É, Então é mais ou menos isso. Então, e eu estou nesse momento agora de fechar o foco, né, em 2, 3 negócios. Não é fácil, porque É porque aqui entra também o seu lado de conexão, né? Você quer agradar, você quer ajudar, você quer estar perto, você quer apoiar, você quer demonstrar que você se importa. sim, E dizer não nessa hora é difícil, hein? eu tenho muita dificuldade de dizer não para qualquer um que me peça qualquer coisa, nem que seja isso, vamos ser sócio num Aras. Eu não entendo nada de cavalo, mas beleza, vamos lá, te ajudo, né, no que for preciso e tal. Então, é real, né? Eu vou ter que fazer esse exercício, talvez eu até perca algumas amizades, não sei, mas enfim. E o momento é esse, é de fechar mesmo o meu recente espírito empreendedor, que eu desenvolvi depois dos 60 anos de idade, vou fazer 65 em outubro, mas é assim que a banda toca, é assim que tem que ser, no Brasil, se você quer ser alguém na vida, a melhor maneira eu acho que é empreendendo, né? Não importa em que altura da vida seja. É isso, é verdade. E em relação a isso, é uma coisa que nós estamos trabalhando, né? De aprender a dizer não, né, Zé Vicente? Mas eu não sei, eu ainda não sei dizer não. Quer ver? Me pede É. qualquer coisa. Uhum. Olha, olha, que eu... Pode pedir qualquer coisa. Olha só. Você Não, vai não ver. vou abusar de você, que eu te conheço e sei que para você é difícil fazer isso. Mas aproveitar então que nós entramos nesse assunto e deixar para todo mundo que tem essa dificuldade uma orientação. Quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você. Porque você está abrindo mão do tempo de lazer, está abrindo mão daquilo que você poderia fazer melhor se tivesse mais tempo. Está abrindo mão de dar atenção para pessoas que te amam. Então, o segredo aqui é, primeiro, é sim para você. A primeira coisa é para você. Então, qual que é a regra? A regra é a seguinte: tá, tem 1 milhão de propostas, um monte de coisas aqui. Como eu vou decidir o que é melhor? Eu vou fazer uma peneira sobre aquilo que afeta menos a mim. Me dá liberdade, me dá espaço. Eu posso ser eu mesmo? Já é um critério.
certo? Faz sentido com os meus planos do futuro, por isso nós fizemos o exercício, né? Para poder entender qual é o seu futuro. Faz parte para onde eu quero chegar daqui a 30 anos, isso aqui? Vai me levar mais rápido? Vai me levar para lá ou vai me atrasar? Então, o segredo, na verdade, é visão. Se eu tenho uma visão a longo prazo, fica mais fácil eliminar aquilo que não faz sentido. Aí você fala assim: ah, mas são amigos. Nos amigos, a gente fala assim para ele: olha, eu vou dar para você tudo que eu tenho de melhor. E agora o que eu tenho de melhor para te dar no momento não posso. Porque se eu aceitar, eu vou estar mais te atrapalhando do que te ajudando. Porque se eu não consigo cuidar de mim, não vou cuidar de você. É difícil, mas faz parte. E quando você dá uma resposta dessa, você acredita que a sua autoridade aumenta? Você já ouviu falar num livro que chama Essencialismo? Uhum. O autor do Essencialismo começou por causa disso, né? Ele começou a entender que cada não que ele dizia, ele ficava mais importante. Porque conforme ele aprendeu a dizer não, as pessoas viam ele como não alguém disponível, mas alguém que realmente fazia diferença. Era uma pessoa que tinha um grau de importância muito grande e automaticamente a palavra dele passava a ter mais valor. Então, muitas vezes, você pode ajudar muito mais com exemplo, dizendo não, mostrando que precisa se ter prioridades e focos, do que dizendo sim para amigos, para poder fazer a pessoa sentir que ela é importante. Faz sentido para você? Faz. E tem também um componente, porque como são geralmente propostas de negócios, você fica com aquele peso na consciência. E se eu não entrar e esse troço der muito certo, eu vou me arrepender depois. Mas enfim, não tem como saber agora, né? Então, vamos te dar mais uma dica, que é algo que nós vamos entrar no próximo nível do nosso desenvolvimento, tá? Tudo que você pôr a mão vai dar certo. Tudo que você põe a mão vai dar certo. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem um bom coração, Zé Vicente. Obrigado. Isso é o que faz toda a diferença, entende? É literalmente a energia da pessoa, entende? Então, aquilo que o seu problema, vamos colocar assim, você dividiu sua energia para 500 mil coisas, então são 500 mil coisas com pouco da sua energia. Mas se você focar essa energia toda em poucas coisas, 2, 3 coisas, olha o quanto de potência que isso não ganhou. E sem contar a quantidade de pessoas que está ajudando só através daquilo ali. Porque não fica só naquilo. Concorda? Sim. Então, quando você foca, você acaba trazendo muito mais peso e automaticamente é inevitável dar certo. E a sua história já prova isso, né, gente? A sua história, sua carreira profissional, tudo que você pôs a mão deu certo. E tudo foi muito bom. Eu não estou falando isso porque é minha opinião, é prova. A sua vida é uma prova disso. Então, não se preocupando com aquilo que, e se der certo? Vai dar também. Mas o seu, com certeza, sem sombra de dúvida de dar certo. E eu dou aqui a minha palavra para vocês. A gente pode fazer outro podcast depois para poder confirmar tudo isso que eu tô falando. Depois que eu ganhar meu primeiro bilhão? Oh, nós vamos estar junto. Maravilha. E com certeza você vai lembrar dessas palavras. Ó, bem que a Kelly falou, tudo que eu ponho a mão vira ouro. E vira. Sempre virou. Então me fala assim, Kelly, se tudo que eu ponho a mão vira ouro, por que que eu ainda não estou bilionário? Porque você sempre fez virar ouro dos outros. Foi ou não foi? Foi. Inclusive, por coincidência, tem um amigo me convidando para entrar num negócio de ouro mesmo. Mais um convite. A mineração de ouro. Mas resumindo, José Vicente, hoje na sua história, o fato de você apoiar outras pessoas fez com que o ouro das outras pessoas crescessem mais do que o seu. Agora que você entendeu, né? Entendeu, né? Sim. Agora que você entendeu, o seu ouro vai crescer. Porque agora você decidiu ser o protagonista da sua vida, dos seus negócios, estar à frente. Uma coisa que a gente está trabalhando muito é você começar a aparecer mais, né? Esse é um dos motivos que você está aqui hoje. Sim. Que é um E- desafio para você? porque
principalmente falando em redes sociais. Eu gosto de televisão, né? Já fui repórter de TV, etc. Mas, assim, com essa frequência que as redes sociais pedem hoje, eu só tô aparecendo porque tem uma equipe por trás fazendo isso por mim. Porque se depender de mim, não curto muito, não. Não sou muito de ficar me mostrando. Mas uma pessoa com o meu perfil, com a minha proposta, não pode ser assim. Tem que ter uma visibilidade muito maior, muito mais estratégica, né? Mas já comecei esse movimento muito recentemente de dar uma mega turbinada nisso, também com a ajuda de profissional especializado nisso. Então, é muito possível que logo você até fique enjoada de ver minha cara por aí. Imagina, te dou um maior apoio quanto a isso. E Obrigado. uma coisa que pode te ajudar, isso não é um problema só seu, tá? As pessoas que aprenderam antigamente, nós crescemos ouvindo assim, para de aparecer, menino. É ou não é? Não sei, antigamente eu não estava lá, não. Não Não estava, sei o que é antigamente, tá não. certo. Mas eu estava e quem estava vai concordar comigo. Era muito colocado que pessoas que querem aparecer muito são pessoas que não têm substância. Eram vazias, né? É isso. Foi-se criado essa ideia na época. Uhum. Hoje, virar essa chavinha tá difícil, porque aparecer na internet hoje é aparecer, a palavra é a mesma. Então, vamos mudar um pouquinho o ângulo, tá? Aparecer nas redes sociais hoje, na internet, não é se mostrar, é inspirar. Faz diferença? Faz bastante diferença. Guarda essa informação. Cada vez que você tira uma foto, cada vez que você faz um vídeo, cada vez que você demonstra alguma coisa, e até mesmo falar algumas pequenas coisas sobre você, sua vida pessoal, sua vida, sabe? Tirar uma foto de umas férias ou fazer alguma coisa desse tipo, você está inspirando. Principalmente porque no Brasil, hoje, existe um mito muito forte na mente de todo mundo que ganhar dinheiro é ruim, que ter sucesso é ruim. É ou não é? Sim, sim. Então, as pessoas que realmente conseguiram ter sucesso, como é o seu caso, e conseguiram ter uma vida, uma construção tão grande como você fez, precisa de desmentir isso. Precisa de trazer a ideia de que, olha, não é assim. Na verdade, quando você tem sucesso, você está ajudando muitas pessoas. Sim. Essa percepção no Brasil é antiga, ainda prevalece, né? Muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que lá você é incentivado a mostrar o seu sucesso, né? Falar dele, compartilhar e falar, olha, tô rico, me dei bem, vendi 5 milhões de não sei o quê. Aqui é o contrário, né? Acho que desde da formação mais católica, né? De décadas atrás aí, que também, né? A riqueza, o reino dos céus e a riqueza eram coisas antagônicas, né? Exato. Então, e essa criação não é mais tanto assim, né? Mas, enfim, os ecos É uma crença, né? dessa crença permanecem, Sim, né? exato. Então, estou desafiando você a quebrar essa crença. Aceita o desafio? Ah, demorou, já é. Perfeito. Então, agora espero ver você mais vezes por aí, tá? Não vou enjoar, não. Muito pelo contrário, eu quero curtir tudo. Verá, verá. Tchau. Para nós terminarmos, que infelizmente uma hora voa, né? Já deu uma hora? Já deu uma Deu? hora voa. Queria te pedir para deixar uma mensagem, se você se sentir à vontade. Algo que você queira trazer para quem olha para você com esse olhar de inspiração, que são muitas pessoas. Olha, eu acho que o ideal é a gente não fazer, tudo sozinho, né? Compartilhar os méritos e os deméritos e sempre procurar se cercar de pessoas que podem te levar para cima. Então, o ambiente que você frequenta, as pessoas
com quem você mais convive são fundamentais para construir quem você é. Também é um conceito antigo, mas mais do que nunca eu acho super válido. Eu mudei muito depois desses anos convivendo com pessoas empreendedoras, empresárias, bilionárias, ou não necessariamente ricas, mas com uma força de vencer muito maior do que a que eu tinha, que mesmo sem querer, elas me levaram para um patamar acima do que eu estava. Então, eu acho que a mensagem é essa, né? Saia do seu casulo, né? Como você também me instigou a eu aparecer mais. Então, mostre-se mais, mostre quem você é e escolha melhor, o melhor possível, os ambientes e as pessoas que vão te cercar daqui para frente. Muito obrigada, foi excelente. E espero fazer outro podcast com você em breve para você contar dos seus milhões. Combinado? Combinar. Bilhões. Bilhões, Bilhões com B de certo. bola. Milhões é. Concordo.